E aí galera, beleza? Oi, gente. Bem-vindos aí ao canal Macabro. E hoje a gente vai contar pra vocês aí a experiência do jogo do copo que aconteceu com a nossa vizinha, 3 casas abaixo da nossa, né? Que no meu outro relato aí sobre a minha experiência com a brincadeira do compasso, a gente citou isso e hoje a gente vai contar essa história pra vocês. Vamos lá? Então, essa vizinha, que eu vou dar o nome dela de Luana, ela já era acostumada a fazer esse tipo de jogo, né? Ela sempre fez com pessoas adultas. Só que dessa vez eu acredito que pelas crianças terem ficado curiosas em ver e participar, e ela por já ter feito essas brincadeiras antes, né, ou esse jogo antes, decidiu fazer com os filhos dela, que eram em 4, né, 2 meninas e 2 meninos, se eu não me engano, e com o marido dela. Fez todo o ritual, colocou as letras na mesa, usou um pires, um copo, agora eu não recordo se era com água ou sem água, colocou uma carta de baralho dentro, fechou a boca do copo com o pires, virou ao contrário e eles colocaram o dedo e foram fazendo as perguntas. E aí apareceu uma entidade, né, no caso, que começou a conversar com eles. E em determinado momento essa entidade disse que ia matar um dos filhos dela, né, que ia levar. E aí as crianças começaram a ficar com medo e correram, começou a gritaria e nisso o copo estourou, né? O copo lá que eles estavam usando acabou estourando. Faltou luz dentro de casa e aí as crianças disseram que começou a ver vulto e foi aquele desespero e elas correram todas pra rua e começaram a gritar desesperado, pedindo socorro, ajuda. E eu lembro que esse dia era um dia de domingo, era por volta de 11h30, quase 11h40 da noite. Aqui na minha casa a gente estava assistindo o programa do Silvio Santos, né? Que a gente assistia e assiste até hoje, todo domingo, Silvio Santos. Mas era por volta desse horário, acho que tava passando as pegadinhas, mais ou menos isso, a gente assistia. De repente começou aquela gritaria, socorro, socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. E como de praxe de todas as vizinhanças, né, começa um BO na rua, a galera já corre pra ver o que era. Então a rua inteira praticamente correu pra ver o que tava acontecendo, né. Aí a gente pegou e foi olhar o que era. Nisso, a vizinha aqui do lado de casa, que era a mais próxima dela na época, chamou ela pra dentro de casa, elas conversaram e tal, e no dia seguinte a gente ficou sabendo o que tinha acontecido. E aí começou, desse dia em diante, a aparecer um espírito na casa dela, que ficava em cima do guarda-roupa, de dentro do quarto, que elas diziam que ele caminhava o guarda-roupa inteiro e subia pra cima da laje, que normalmente nas casas mais antigas da CDHU é onde fica as caixas d'água hoje, né? Que nos quartos tinha um vãozinho assim, que era a laje onde muitas pessoas, como aqui em casa, a gente guardava umas tranqueirinhas. Que não tinha caixa de água, mas em outras casas tem. E todos viam, os 4 filhos e a esposa, menos o marido dela, que ele não enxergava nada. Na época o meu pai era vivo, ele foi lá ver se ele via alguma coisa e tal. Ele chegou na janela do quarto e ele disse que ele não viu nada. Ele disse que ele sentiu um arrepio muito forte, mas ver, ele disse que não viu nada. E aí foi o seguinte, isso aconteceu no domingo, né? As crianças relatando que esse espírito, esse demônio, sei lá, dava uma risada muito diabólica, andava sorrateiramente em cima do guarda-roupa, depois entrava pelo espaço que era da laje e dizia que ia matar um deles, que ia levar um deles pro inferno e um monte de coisa. E isso se repetiu durante, vamos colocar 4 dias, porque isso aconteceu no domingo, aí ficou domingo, segunda, terça. Na quarta-feira de novo, por volta de 11 horas, 11h30, quando eles foram dormir, deu uns 20 minutos assim, começou a mesma gritaria, aquele escândalo e ele vai me matar, ele vai me levar, e aquele desespero, e criança chorando, passando mal. De novo, todo mundo correu pra rua pra ver o que estava acontecendo. E aí a mesma história, né? Ela falando que viu o negócio lá, que ele tava lá dentro, e as pessoas indo lá falando que não viu, não tinha nada lá, e ela gritando, não tem, ele tá aqui, ele vai levar meus filhos, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. E aí alguém conhecia um pastor próximo e correu pra pedir ajuda, pra fazer uma oração na casa dela, pra ver se eles conseguiam dormir pelo menos, né? Porque já tava sendo a 4ª noite que isso estava acontecendo. E aí esse pastor veio, eu não lembro quem que era, né? Porque na época a gente era pequena, tinha uns 10 anos, 9, por aí assim. E fez uma oração lá dentro e esse pastor disse que tinha algumas legiões dentro da casa dela, né? Que através desse copo, quando quebrou o copo, fez-se uma abertura de um portal, creio eu que foi isso.
e trouxe aquele espírito que eles estavam vendo, tinha trazido legiões com eles, né? Tipo, 7 mais 7 mais 7 e tinha, assim, tipo, milhares de legiões de demônios aí dentro da casa deles, né? E aí teve que ser feito uma campanha de libertação na casa dela, porque começou a quebrar copo, começou a pegar fogo nas coisas, as crianças não dormiam e era, sabe, aquele bagulho louco mesmo. Aí eu acho que isso durou mais ou menos quase um mês, né, na campanha na casa dela, de libertação, pra poder expulsar essas legiões de lá, todo dia oração. Desculpa, gente, tô ruim da garganta. Todo dia oração, né, e aí depois desse um mês, o pastor falou pra ela, nunca mais na sua vida você faça isso aí. Porque a entidade que veio pra dentro da sua casa, a intenção dele era realmente matar um dos seus filhos, ou até mesmo você. Né? E a gente sabe que essas entidades, ela tem poder pra isso. Ela pode te induzir a um suicídio, a um acidente, né? Porque a intenção do inimigo é isso mesmo, matar, roubar e destruir, entendeu? Isso a gente dá abertura pra eles vir e fazer a destruição, é isso que eles vêm. E aí depois disso, ela nunca mais mexeu com essas coisas. Ainda ficou um tempo acontecendo coisas estranhas na casa dela, tipo, porta batia, copo quebrava sozinho, luz apagava, de vez em quando as crianças acordavam gritando no meio da noite, tendo pesadelo. Mas aí depois de um tempinho longo, vamos se dizer assim, que as coisas acalmaram dentro da casa dela. Mas foi, vamos colocar aí 1 mês e meio, 2 de muito tormento que eles passaram por causa dessa brincadeira aí que eles fizeram. Passou um pouco de tempo, eles venderam a casa e foram embora. E a descrição do que eles viam, o que dava a parecer, assim, entender, era aquele corcunda de Notre Dame, porque eles diziam que era um homem todo escuro e que ficava meio curvado e de uma aparência do rosto muito feia. Que tinha dentão, assim, pontiagudo. Quando eles falaram isso daí, me veio aquele ser do Senhor dos Anéis, que tem um olhão azul, que ele anda meio curvado, assim, bem estranho, que eu não sei o nome, porque eu não assisto esse filme, só sei, assim, que já vi de comercial, tudo. Mas era como se fosse aquela entidade ali, daquele jeito, corcunda, meio velhote, sabe? Então, assim, a gente, mais uma vez, alerta as pessoas pra não mexerem com essas coisas, né? Porque não é brincadeirinha fácil, é coisa séria, né? Se você acabar quebrando, assim, aquele laço de oração ou algo desse tipo, você traz coisas pra dentro da sua casa. Não, forma que você já tá fazendo esse tipo de coisa, você já tá dando espaço para algumas coisas acontecerem. E se, tipo, que nem que foi o caso, que quando o bicho falou que ia matar uma deles, aí as crianças saíram desesperadas correndo, que deu abertura para se estourar o copo e o portal estava aberto. Pronto, aí ali eles fizeram a festa. E assim, gente, é importante que a gente pense antes de fazer as coisas, né? Porque, assim, esse tipo de brincadeira, se para pessoas que já é adulta é complicado, imagina você envolver crianças nessas coisas. As crianças são muito puras, são muito inocentes. Crianças têm uma facilidade, uma sensibilidade enorme para ver vulto, para ver espírito. Então, assim, quanto menos você envolver a criança nesse tipo de coisas, melhor é. E aquela coisa de energia, né? O espírito da brincadeira, vamos dizer assim, ele sentiu a força do espírito das crianças. Então eu acredito que eles vieram com mais intensidade por causa da força do espírito das crianças. Nem tanto por eles, porque acredito que se fossem pessoas adultas só que tivessem em si, não iria ter acontecido isso. E criança se assusta muito mais fácil do que gente grande. Exatamente, gente. Então fica a dica aí pra vocês, tá? E pensem antes de fazer as coisas, né? Porque depois que tá feito, pra consertar é complicado e às vezes a gente nem consegue consertar. Bom, agora a gente vai contar um outro relato de um conhecido nosso, né, que a gente... assim, eu via de vista, mas eu acho que você tinha mais contato, né? Que ele era da igreja junto comigo. Exatamente. Então minha irmã vai contar, porque ela sabe mais, eu só sei mais os detalhinhos, assim. Então, para evitar a fadiga, nós não vamos dar nome, beleza? É isso aí. Bom, esse rapaz, ele era um rapaz muito talentoso. Ele gostava de cantar, ele gostava de fazer tudo que ele podia fazer na igreja, ele gostava de fazer.
E eu não sei o que foi que aconteceu em si dentro da vida dele, que ele começou a ficar muito decepcionado, muito triste, ficou muito cabisbaixo, começou a parar de ir na igreja e ninguém conseguia ajudar ele. Nada que se fazia pra ele estava bom, e ele começou a ficar revoltado com Deus. Simplesmente ele se revoltou contra Deus e disse que não ia fazer mais nada e começou a ir pro mundo, e começou a sair de balada e festa e beber, coisa que ele nunca fazia, e ninguém entendeu em si o que foi que aconteceu. Até que um belo dia ele disse, vou dizer as palavras que ele usou: eu tô cansado dessa vida. Eu tô aqui fazendo o quê? Eu queria mesmo era que um caminhão passasse por cima de mim, que eu morresse e não voltasse nunca mais. Foi aí que aconteceu algo trágico. Foi assim, gente. Ele saiu da igreja. E assim, olha como que as nossas palavras têm um poder muito grande, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar a vida da gente, né? Por isso que a boca, ela profere tanto bênçãos como maldições. Ele disse isso dentro da igreja, se eu não me engano, foi em dia de ensaio, à noite, um sonho dos jovens. E ele desceu a rua da igreja, que não era muito longe, e em frente, praticamente, do final da rua, tem um cruzamento, que é uma encruzilhada até aquilo ali. E assim, super errado, né, que ele fez, e que a gente faz, muita gente faz até hoje, atravessa pelo meio, e vem carro de um lado, vem carro do outro, e às vezes o sinal é coisa rápida de trocar. E ele foi atravessar esse bendito cruzamento, e ele realmente foi atropelado. Foi por um caminhão, foi por um carro? Foi por um caminhão. Foi por um caminhão. O caminhão jogou ele longe. Ele ficou quebrado, totalmente machucado, arregaçado. Todo mundo tinha certeza da morte dele, porque ele praticamente não estava nem respirando na hora. Foi aquele desespero, a galera da igreja saiu correndo e gritava o nome dele, chamava, ele não respondia. Caiu todo torto no meio, tipo, o caminhão bateu nele no meio do cruzamento, jogou ele do outro lado da rua. Ele ficou em coma durante um bom tempo. Mais de mês, eu acho. Ficou muito mais de um mês em coma. Os médicos falando pra família dele que ele não ia se recuperar, porque ele teve múltiplas fraturas, traumatismo craniano. Gente, ele quebrou da cabeça aos pés, vamos dizer assim, de tamanho impacto da pancada que ele levou. Depois que ele se recuperou depois que ele saiu da UTI, ele ainda ficou muito tempo no hospital. Eu acredito que ele tenha ficado em hospital contando em coma. Como, acho que uns 6, 7 meses. 6, 7 meses. Depois, quando ele saiu, ele ficou paralítico, da cintura para baixo. Ele perdeu os movimentos. E nunca mais vai andar, né? Por causa desse acidente. Então, assim, ele chorou muito depois disso. Pediu perdão. Se arrependeu. E assim, Deus foi tão misericordioso com ele que não deixou ele morrer, né? Porque devido às circunstâncias da vida que ele tava, né? Ele tava zoando, se trocando, sei lá, bebendo, fazendo tudo o que diz ao contrário à religião dele, né? Ele vivia uma vida dupla. Ele tava na igreja e no mundo ao mesmo tempo. É, o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então assim, ele ia na igreja, mas saía da igreja, ia beber, fumava, fazia zoeira. Então assim, segundo as crenças da igreja evangélica, se ele morresse daquele jeito, ia pro inferno, né? E Deus não permitiu que ele morresse, mas deu uma lição pra ele. Só, né, que hoje em dia eu não tenho mais contato com esse rapaz, mas depois que ele saiu, que ele voltou pra casa, a gente ainda era da igreja que a mãe dele frequentava, a mãe dele disse que ele foi até o inferno e voltou. Ele disse que ele ficou face a face com você sabe quem. Ele disse que quando ele estava em coma, Deus levou ele em muitos lugares. Hoje em dia ele é evangélico. Se reconciliou, né? Na igreja. Acredito eu que ele não faça pretensão alguma de sair da igreja, porque o preço que ele pagou por um simples comentário que ele fez custou caro, quase a vida. Quase a vida dele, né? Porque você passar 7 meses entre a vida e a morte, todo quebrado, todo machucado, e assim,
é você falar isso agora, daqui 5 minutos, o que você pediu acontecer. E se você for olhar para um lado, né, Espiritual. atrás, ele não tinha motivo pra ele querer algo desse tipo, porque a vida do menino não era perfeita, não, porque ninguém tem a vida perfeita. Mas ele tinha uma condição boa, ele trabalhava num lugar ótimo, os pais, a família era uma família muito boa, tudo que ele queria, entre aspas, ele tinha. Então, assim, ele não tinha nenhum motivo assíduo pra querer que aquilo acontecesse. Foi um momento de loucura que depois que ele saiu do hospital, ele falou assim: eu não sei o que foi que passou pela minha cabeça de ficar revoltado daquela forma e dizer aquilo. E aconteceu. Gente, é importante lembrar que, como eu disse, nossas palavras, ela tem duplos poderes, né? Ou ela te abençoa, ou ela te amaldiçoa. É importante você ter consciência que a palavra, ela tem uma força muito forte. Uma vez lançada pra fora, ela não volta mais. Não volta. E ela traz um retorno, seja bom, seja ruim. Entendeu? Então, assim, antes de você pedir a morte, antes de você dizer que quer parar a sua vida, que quer morrer, pensa se realmente é isso que você quer. Porque às vezes você fala num tom de tô nem aí, não sei o quê, e aí a coisa vem acontece. Você não estava preparada, você não era o seu momento, entendeu? E uma vez que acontece, já era, né? A morte, ela vem e leva embora, entendeu? Então, assim, pensa bem antes de amaldiçoar outras pessoas, né? Tanto você falar, eu quero que ela morra, não sei o quê. Gente, isso é basicamente um assassinato, porque você tá desejando a morte de outra pessoa, né? Por mais que a pessoa te faça mal, por mais que a pessoa seja ruim pra você, não deseja o mal pra ela, não faça mal pra ela, né? Vai da sua crença, se você crê em Deus, se você tem fé, ora. Se você, né, é de outra religião, pensa de outra forma, mas ora também, pede pro universo, sei lá, pros seus guias, pra alguma coisa, pra cuidar da pessoa, né? Dar à pessoa aquilo que ela merece, mas não deseja o mal pra pessoa, porque uma vez que você deseja o mal pra outra ou pra você, isso vem pra você, isso vem pra pessoa que você deseja. E imagina depois você com remorso, desejei a morte de fulano, a pessoa vai e morre. Meu, se você não tiver um psicológico muito forte, você vai se sentir culpada que, obviamente, você desejou o mal de outra pessoa, né? Então, assim, tomem cuidado com as palavras, né? Esse caso desse rapaz aí, a gente lembrou, assim, de repente, porque a gente sabe o quanto as palavras têm poder na nossa vida. Então, assim, pensem muito bem antes de pedir uma desgraça, de desejar o mal pra uma pessoa. Porque, assim, quando você pede coisa boa, coisa demora, mas bem, né? Mas quando você pede desgraça, acho que também depende da intensidade flash do pensamento da gente. Quando a gente pede algo muito forte com o nosso pensamento numa intensidade muito forte, ela vem mais rápido. E por mais ruim que a vida da pessoa esteja, a morte nunca é a solução. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldade. Não é fácil, viver não é fácil. A gente tem que lidar com situações todos os dias cruéis, que às vezes magoa, que entristece, mas tudo dependendo da forma com que a gente encara, que a gente lida. Mas morrer não é uma coisa boa. A vida é tão bonita, né? Tão bela. E curta, né? Porque a morte, ela não dá aviso prévio. Hoje a gente tá bem, amanhã a gente pode não acordar. Então, assim, pensa bem antes de falar alguma coisa, de lançar alguma palavra, porque uma vez que ela sai pra fora, é melhor. A gente fala que um tapa na cara dói menos do que a palavra, porque com a palavra você tem o poder de afundar a pessoa de uma vez só. Exatamente, né? A gente tem que prestar muito bem atenção, porque a vida é muito boa, né? A gente pode fazer tanta coisa enquanto está vivo, e depois que a gente morre, a gente nem sabe pra onde vai, o que existe depois daqui. O após, né? O que a gente se é o que sempre depois. intriga todo mundo, né? O que é depois da morte? O que acontece? A gente não sabe, porque a gente não foi, e quer demorar pra ir, obviamente, e quem foi nunca voltou pra dizer como é, né? Então, assim, pense antes de dizer coisas ruins, de desejar o mal, porque, assim, esse rapaz desejou o mal pra ele sofreu, mas imagina o quanto que a família dele não sofreu, com aquela angústia, vai morrer hoje, vai morrer amanhã, vai morrer daqui a um mês, será que vai morrer, será que não vai? Os médicos não davam esperança nenhuma, né? O médico falava pra mãe dele, a senhora pode se preparar, pode encomendar caixão, ele não vai voltar, ele não volta com vida. Porque... E se ele voltar, ele vai voltar vegetando, e Deus ainda foi
tão bom com ele, mas tão bom com ele que ele não vegeta. Mas andar, Só não anda mais. ele Né? não anda mais. O que é quase nada, porque o que é você não andar, mas você pode respirar, você pode sorrir, você pode ver quem você ama, você pode Viver. ser feliz. Normalmente, viver normalmente. Né? Só não anda mais. Só não anda mais. Mas assim, porque ele mesmo desejou algo pior pra vida dele. Então Deus deu apenas E aquilo dali foi pequeno só uma toque. cicatrizinha pra Deus falar assim, olha, eu sou com você. Quando você olhar pra isso aqui, você vai saber que eu sou na sua eu vida. sou Deus. Porque pra finalizar é aquela coisa, eu sem Deus eu não sou nada, mas ele sem mim, ele continua sendo Deus. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa longa história aí, né? Nesses 2 relatos aí que a gente se lembrou. Conforme a gente for lembrando, a gente vai contando mais pra vocês. Se inscreve, dá like, segue a gente nas redes sociais e até o Manda próximo seu vídeo. relatinho pra gente Isso. contar aqui, galerinha, por favor. Exatamente. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!